Louvado, bendito seja para sempre o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a paz do Senhor a todos. Irei fazer um breve comentário a respeito da primeira lição da revista de Escola Bíblica Dominical, a revista da classe Adultos, Escola Bíblica Dominical que inicia-se neste primeiro trimestre de 2023 com o assunto Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Sem sombra de dúvidas, é um assunto bastante oportuno para o momento em que a igreja brasileira está atravessando. Sem sombra de dúvidas, é um assunto bastante oportuno para o momento em que o nosso país está vivendo. Haja vista que a palavra do Senhor Jesus Cristo nos diz no Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo 24, versículo 12, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E sem dúvida, meus irmãos, nós já estamos vivendo estes períodos. Ainda no Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 18, no versículo número 8, o Senhor Jesus disse assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Sem dúvida, nós estamos vivendo um período de esfriamento na fé, esfriamento no amor. Isso resultado da multiplicação da iniquidade. E aqui, meus irmãos, o texto áureo, ele está baseado no segundo livro de Crônicas dos Reis de Israel, no capítulo de número 7, versículo 14, uma passagem bastante conhecida, quando o Senhor nosso Deus, respondendo à oração de Salomão, o Senhor Deus diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Veja, irmãos, que esta resposta de Deus se dá à oração que Salomão realizou no capítulo de número 6 do segundo livro de Crônicas dos Reis de Israel, quando a Bíblia Sagrada vai ali enumerar uma série de situações de calamidade, de destruição, de ruínas, que poderiam ser provocadas, poderiam ser resultado do pecado do povo de Israel. E aqui, uma coisa que às vezes passa meio batido, meio desapercebido, é que o Senhor Deus diz, respondendo esta oração de Salomão, o Senhor Deus diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Então isso aqui deixa muito claro, muito visível, que o povo de Deus está sujeito a pecar. O povo de Deus está sujeito a entrar por um caminho de desobediência, por um caminho de rebeldia e ter sobre si as consequências destas decisões, destas atitudes equivocadas, erradas, pecaminosas. Então Deus disse: se o meu povo, veja, não é uma palavra dirigida para o ímpio, não é uma palavra dirigida para o ignorante, para aquele que não conhece a Deus. É uma palavra sendo dirigida para o povo de Deus,
porque o povo de Deus, por vezes, age como um ouvinte esquecido. Conhece a palavra, sabe o que é o certo a ser feito, mas faz aquilo que é errado. Não à toa que o apóstolo São João, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 8, ele diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, capítulo 2, versículo 1 da primeira carta de João. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo mundo todo. Então observe que no texto áureo o Senhor Deus está se referindo àqueles que já o servem, àqueles que são povo seu, aqueles que foram um dia comprados pelo seu sangue, aqueles que foram um dia resgatados, adquiridos por Deus. Isto é obra do Senhor. Ninguém se torna participante do povo de Deus por conta própria. É o Senhor Deus que faz todas estas coisas. Por isso que o salmista, no Salmo de número 100, versículo de número 3, ele diz: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Deus, quando nos resgata deste mundo, deste sistema pecaminoso, Ele nos faz povo seu. Porém, os anos vão passando, os tempos vão passando, e por vezes a nossa fé, a nossa vida espiritual vai se esfriando, vai entrando por um caminho errado, um caminho equivocado. Por isso o Senhor Deus disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus. Deus tem prazer em ouvir, Deus tem prazer em responder a oração do seu povo. Por isso, ele diz lá em Jeremias, capítulo 33, versículo 3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Todas as vezes que o Senhor Deus determina que o seu povo venha clamar, venha orar, venha buscar a sua face, é porque o Senhor Deus realmente está disposto a responder, está disposto a se relacionar com o homem, se relacionar com a mulher. A leitura bíblica em classe está no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 12, versículo 13, 14 e versículo 15. Está também no livro do profeta Ageu, capítulo 2, do versículo 5, 6, 7, 8 e 9. A introdução, o comentarista faz questão de enfatizar sobre a necessidade da igreja viver um avivamento espiritual. Ele diz: nesse trimestre estudaremos o avivamento espiritual. Veremos que ele é indispensável para o crescimento, o desenvolvimento e o cumprimento da missão integral da igreja no mundo. Esse fenômeno espiritual é a condição primária para que o corpo de Cristo proclame o evangelho de Jesus Cristo a toda criatura. Assim, constataremos que o avivamento espiritual, mais do que movimentos ocasionais, é uma necessidade permanente para
a igreja enfrentar os desafios atuais. Quando se fala em avivamento, eu sempre me lembro de uma passagem bíblica que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 18, quando o apóstolo Paulo ele passa pela cidade de Éfeso, né? Quando o apóstolo Paulo está ali na cidade de Éfeso. Na verdade, é capítulo 19 do livro de Atos, versículo de número 1 e versículo 2, que a palavra de Deus diz assim: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando credes? Eles disseram: Nós nem ainda ouvimos que haja um Espírito Santo. Aí Paulo transmite o ensinamento para eles, e no versículo de número 7, a Bíblia vai dizer que eram todos uns 12 homens, uns 12 varões que estavam ali naquele grupo que Paulo encontrou, um grupo de irmãos que confiavam em Jesus Cristo, serviam a Jesus Cristo, mas que ainda não haviam vivenciado, ainda não haviam experimentado essa ação maravilhosa do poder do Espírito Santo sobre eles. Paulo batizou eles, Paulo orou por eles, eles creram na doutrina do Espírito Santo, eles creram na doutrina pentecostal. No versículo 6 a Bíblia diz que Paulo, impondo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e eles falavam em línguas e profetizavam. Muito bem, se você observar depois a continuidade deste capítulo 19, você vai ver que a igreja naquela cidade de Éfeso, uma cidade importante, uma das maiores cidades existentes naquele período dentro do Império Romano, uma grande cidade na Ásia. Você vai observar que aquela igreja, que era uma igreja pequena, que era uma igreja tímida, ela se tornou uma igreja fundamental na obra do Senhor em toda aquela região. E aquela igreja cresceu muito, muitas pessoas se voltaram para Cristo, muitas pessoas aceitaram a Cristo, abandonaram a idolatria. Tudo isso resultado da ação do Espírito Santo sobre aquele povo através da vida do apóstolo São Paulo. Aqui no tópico número 1, quando o escritor diz o que é avivamento espiritual. No ponto 1 ele diz: avivamento espiritual. Em primeiro lugar, avivamento espiritual é uma intervenção de Deus, é uma ação de Deus. Como eu disse, o homem sozinho não consegue alcançar um avivamento espiritual. Sem dúvida que existe a parte humana, né, do desejo, do querer, mas o homem sozinho não consegue realizar nada, não consegue fazer nada. Tanto que o Senhor Jesus Cristo, ensinando no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo número 15, versículo 5, ele diz: Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Sem mim nada podereis fazer. O avivamento é um ato de intervenção, uma ação direta de Deus, direta do nosso Senhor Jesus Cristo, através do seu Santo Espírito, se utilizando também da sua própria palavra, gerando vida, avivando, aumentando esta vida, a intensidade desta vida. Nós devemos nos lembrar que na parábola das 10 virgens, quando a palavra do Senhor nosso Deus diz que todas elas
dormiram, todas elas adormeceram, né? Estavam vivas, mas estavam dormindo. Estavam vivas, mas estavam meio que inertes, meio que paralisadas, né? Todas elas estavam dormindo. Capítulo 25 do Evangelho segundo escreveu São Mateus, no versículo de número 6, tem uma passagem muito interessante, quando a Bíblia diz: mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Uma voz clamou, uma voz foi usada para despertar aquelas virgens que nós entendemos, nós por vezes aplicamos como uma representação da igreja. Observe que as virgens não acordaram sozinhas, as virgens não se despertaram sozinhas. Houve uma voz que clamou dizendo: aí vem o noivo. E nós cremos que a única voz que testifica a vinda do noivo é o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que testifica que Jesus Cristo está voltando. O Espírito Santo é aquele que desperta a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo do profundo sono espiritual. Aí no ponto 2, o comentarista vai dizer a pré-condição para um avivamento. Ele vai dizer que este avivamento, ele por vezes acontece em meio a uma crise espiritual, moral, que pode ser uma pré-condição para um avivamento. Eu já disse que o capítulo 7, versículo 14, do segundo livro de Crônicas dos Reis de Israel, é uma resposta a uma oração que traz ali um cenário de vários fatores que demonstram uma crise, seja uma crise nacional, uma crise espiritual, uma dificuldade, quando fala até mesmo do povo ser conduzido para uma terra estranha, como cativos, né? Então veja, às vezes o avivamento ele acontece em um momento desse, porque em um momento desse é quando as pessoas estão mais sensibilizadas. Infelizmente, nós, seres humanos, temos mais facilidade para se tornar sensíveis em meio às crises, em meio às adversidades. E o Senhor nosso Deus é aquele que permite estas crises para nos despertar. Nós podemos observar que no livro de Deuteronômio, no capítulo 28, o Senhor Deus fala a Israel sobre dois cenários. O cenário da obediência, onde o povo seria grandemente abençoado, mas o Senhor Deus também fala do cenário onde o povo seria amaldiçoado. E esta maldição seria resultado direto do pecado. Ou seja, toda crise, sem exceção, toda crise, seja ela espiritual, seja ela na vida secular, seja ela em sociedade, na nação, toda crise é resultante do pecado. No tópico 2, ele continua, ele faz um aprofundamento, ele diz as condições para o avivamento espiritual. Ponto 1, uma crise. Diante da crise, podemos observar vários comportamentos humanos. O medo, a revolta, a blasfêmia contra Deus e o próximo, o desespero, a tentativa de tirar a própria vida. Contudo, a palavra de Deus pode mudar o rumo de uma crise. Abre aspas, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Fecha aspas, segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Vemos neste versículo alguns aspectos importantes que antecedem o avivamento. Nós devemos
observar, né, que existem crises externas e existem crises internas. O que eu quero dizer com isso? Existem cenários de crise externa, por exemplo, uma crise que abate um povo, uma nação, um país, semelhante à que nós estamos vivendo no Brasil neste momento. É uma crise externa. Mas existe o cenário da crise interna, a crise que acontece no seio da igreja, dentro da igreja. Observe que a crise externa, ela tem um potencial danoso muito menor do que a crise interna. Por exemplo, quando a igreja primitiva estava sendo perseguida pelo sistema, pelo regime, pelos romanos, pelos judeus, nós podemos observar isso no capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos, ali do versículo 29 ao versículo 31, ali nós temos um claro exemplo de uma crise externa, ou seja, uma perseguição, as autoridades determinando que o povo viesse a se calar, parar de falar em nome de Jesus Cristo. Mas o que aconteceu? A igreja primitiva se reuniu, buscou a presença de Deus, todos foram renovados, todos foram cheios do Espírito, lembrando que lá no capítulo 2 do livro de Atos, eles já haviam sido cheios. E algo que está cheio, não tem como você colocar mais nada dentro de algo que está cheio. Mas lá no capítulo 4, novamente, a Bíblia vai dizer que eles foram cheios do Espírito. É como se um reservatório que tivesse baixado um pouquinho o nível fosse novamente abastecido, fosse novamente completado, né? E ali eles foram cheios do Espírito e eles continuaram pregando a palavra mesmo em meio às crises, mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio às dificuldades, eles continuaram avivados. Mas existe aquela crise que é a crise interna, que é aquela situação da igreja de Laodiceia, uma igreja que estava em um momento muito bom, estava externamente desfrutando de uma prosperidade, de paz, de tranquilidade, mas internamente ela estava em crise. E o Senhor Jesus Cristo é aquele que deseja reverter o cenário, seja de crise externa ou interna. O Senhor Jesus Cristo é aquele que deseja que o seu povo venha viver uma vida avivada. Aqui então no tópico 2, no ponto 2, ele coloca a importância da humilhação diante de Deus. Ele diz, no lugar de se revoltar diante das crises espirituais ou materiais que clamam por soluções efetivas, a humilhação diante de Deus é a primeira condição para o avivamento espiritual acontecer. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, né, e orar, né? Então a humilhação diante de Deus ela é indispensável. O apóstolo Tiago, escrevendo em sua carta, no capítulo de número 4, no versículo de número 6, a seguir ele diz assim, antes dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos, versículo 10, humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Então nós observamos, irmãos, que a humilhação diante de Deus trará grandes benefícios para a igreja do Senhor Jesus Cristo. O ponto 3, o tópico 2 diz orar e buscar a face do Senhor. Sem oração não há avivamento. Sem a disposição dos crentes para buscar a face do Senhor, o avivamento tarda e não chega. Nesse sentido, podemos perceber que uma igreja local busca verdadeiramente um avivamento espiritual de acordo com
a frequência dos crentes aos cultos de oração, na prática das orações devocionais, na perseverança em orar com propósito por determinados períodos e tempo. Além de orar, o suplicante que busca a face do Senhor persevera mais para receber de Deus a sua resposta, ou seja, a resposta da sua súplica. A ausência dessa disposição perseverante é uma das razões pelas quais Deus não envia um avivamento em muitos lugares. Nós devemos nos lembrar que quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, ele se apresentou aos seus discípulos e ele determinou que os discípulos perseverassem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. E o apóstolo São Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 15 e versículo de número 6, ele disse que o Senhor Jesus foi visto mais de uma vez, né, por 500 irmãos, dos quais muitos viviam, né? Agora eu estou aqui trazendo já dessa forma, muitos viviam naquele período em que Paulo escreveu esta passagem, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6. Observe, 500 irmãos viram, se relacionaram com o Cristo ressurreto. Mas, quando acontece o dia de Pentecostes, nós vemos que na igreja estava reunido cerca de 120 irmãos, orando, buscando o Senhor, e foram todos eles, sem exceção, foram cheios do Espírito Santo. Isso nos leva a entender que, de alguma maneira, por algum motivo, cerca de 380 irmãos não receberam a bênção naquele momento, naquele dia, porque não estavam perseverantes no trabalho da oração. O ponto 4, ele diz a respeito da conversão sincera dos pecados. Se o meu povo se converter dos seus maus caminhos, né? Não pode haver avivamento sem confissão de pecados. Provérbios 28, 13. Aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança a misericórdia. E para ver esta confissão, essa conversão do pecador, nós precisamos nos lembrar que, mais uma vez, nós dependemos da ação do Espírito Santo. Em João capítulo 16, no versículo número 8, Jesus disse que quando o Espírito vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, a ação de convencer o homem do pecado é uma ação direta do Espírito. Por isso, irmãos, que tudo aquilo que acontecer nas nossas vidas, nós nunca devemos nos vangloriar. Sempre será uma ação direta do Espírito Santo. É o Espírito que nos mostra, através da palavra, que nós erramos, que nós pecamos, produz em nós uma tristeza que nos leva ao arrependimento, né? Esta fundamentação a respeito do Espírito produzir em nós uma tristeza está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 10, quando Paulo diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Então, isso é um sentimento que todos nós, em algum momento das nossas vidas, experimentamos e vamos experimentar. Quando nós pecamos, quando nós falhamos, o Espírito de Deus
naquele exato momento, mostra que aquilo está errado, que aquilo não condiz com a palavra, nos traz uma tristeza, aí a gente, né, sente aquela tristeza, meu Deus, por que eu fiz isso? Me perdoa, tenha misericórdia. E o próprio Espírito gera, então, o arrependimento, né? O arrependimento. E isto é, sem dúvida, um dos ingredientes para que aconteça um avivamento, para que aconteça um mover da parte de Deus. No tópico 3, ele vai falar sobre a necessidade de um avivamento espiritual, né? Ageu capítulo 2, versículos 5, 9. Aí ele vai aqui descrever, no ponto 1, a situação espiritual de Judá. Por causa da desobediência de Judá, profetas alertavam a respeito da futura destruição da nação, mas o povo não ouviu as divinas advertências. Amós capítulo 2, versículo 5, capítulo 3, versículo 6, Isaías 6, 11, Isaías 8, 7. O ponto 1, parte A, diz assim: a destruição do templo e morte. Por ignorar a voz do Senhor, o povo foi levado em cativeiro para a Babilônia e o templo destruído. Além disso, 1/3 dele morreu de fome e de peste, ao passo que o outro 1/3 morreu pela espada. Ezequiel 5:12, 24, verso 1 e 2, Jeremias 38, 17 e 19, 39, verso 1 e 52, verso 4. Ponto B, ele diz: o chamado para reconstruir o templo. A vida espiritual do povo pós-exílio não era boa, pois ele não sentia falta, pois ele sentia falta do lugar de reunião para adorar ao Senhor. Por meio do profeta Ageu, Deus cobrou do povo rebelde a reconstrução do templo que o exército babilônico destruíra. Ageu capítulo 1, verso 2, 8 e 9. Né? Então o Senhor nosso Deus exigindo, né, que o povo viesse a reconstruir o templo de Jerusalém que estava destruído. O povo estava meio desanimado, né? Muitos idosos, né? Lembrando que o povo ficou 70 anos no cativeiro, conforme as profecias de Jeremias e também a descrição do livro do profeta Daniel. O povo ficou 70 anos no cativeiro, então ali tinha pessoas que, quando a destruição do templo aconteceu, eram crianças, e quando o povo voltou, eles eram idosos, né, com a idade aí de seus 70 e tantos anos, 80 anos, mas se lembravam, né, outros que nasceram no cativeiro, cresceram no cativeiro, mas ouviram as histórias falando a respeito da importância do templo de Salomão, da magnificência, da beleza, né, do templo. Então, quando eles voltaram, que eles encontraram aquele monte de ruína, cidade destruída, o templo destruído, eles ficaram desanimados para reedificar. Eles sabiam que não iriam conseguir reedificar o templo da forma como ele outrora havia existido. Então isso trouxe desânimo para o povo. Aí na parte C, está escrito assim: Deus levanta homens para realizar a obra. O povo pós-exílio se descuidou e não deu valor à casa do Senhor. Observe que a casa do Senhor, ela é também uma ferramenta para promoção, para promover avivamento, porque é na casa de Deus que as pessoas leem a Bíblia, estudam a Bíblia, ouvem as mensagens, oram em conjunto, adoram o Senhor Deus. Então existe ali um ambiente propício para um avivamento. Eu vou correr um pouquinho aqui para não ficar muito longo. A parte C. Após a repreensão divina, Deus levantou homens fiéis para reconstruir o templo. Zorobabel, o governador, Josué, o sumo sacerdote, e o resto do povo. Ageu capítulo 1, versículo 12 e 15. A Bíblia revela que Deus está com os que trabalham segundo o seu propósito. Nós devemos nos lembrar daquilo que o apóstolo São Paulo, escrevendo em sua carta aos Coríntios, no capítulo de número 3, versículo de número 9, ele diz assim: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Então veja, o homem
coopera com Deus, os obreiros cooperam com Deus, Deus coopera com eles. Existe uma troca, né, de cooperação, uma troca de serviços. Nós fazemos aquilo que é possível ser feito, Deus faz aquilo que é impossível ser feito. Ponto D, desejado das nações e a glória da segunda casa, conclamando o povo a se levantar para construir o templo, o segundo templo, e por intermédio do profeta, Deus descreveu como seria esse avivamento espiritual. Abre aspas, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, e a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Nós devemos sempre se lembrar que este segundo templo é o mesmo no qual o Senhor Jesus Cristo se manifestou, no qual o Senhor Jesus Cristo por muitas vezes ensinou, pregou, curou, realizou obras maravilhosas, né? Por isso que o evangelista, segundo escreveu São João, ele diz no princípio era o Verbo, capítulo 1, versículo 1. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. No versículo 14, do capítulo 1 do Evangelho de João, ele diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Observe, a glória do primeiro templo, o templo de Salomão, consistia em ouro, em pedras, em madeira nobre, né? Consistia em uma beleza exterior, em uma riqueza mensurável, né? Que dá para calcular, que dá para mensurar. Já a glória da segunda casa, apesar daquele templo ser assim inferior ao primeiro, a glória da segunda casa consistiu na presença de Cristo, na manifestação de Cristo, fisicamente ali, ensinando, pregando, curando, realizando os sinais, realizando a obra do Senhor nosso Deus. Isso diz muito a cada um de nós. Não importa tanto a aparência exterior, não importa tanto a riqueza mensurável que uma comunidade possa ter. Não importa uma igreja, uma comunidade que tenha um prédio, né? Que tenha um recurso financeiro assim admirável, que tenha um conforto. Nada disso importa se Cristo não estiver ali, se manifestando, trabalhando, agindo, né? Agora, se dá para unir as duas coisas, glória a Deus. Se dá para ter uma estrutura admirável e também a manifestação de Cristo, aí seria o mundo ideal, vamos assim dizer, né? Mas se não dá, se é uma comunidade pobre, se é uma comunidade humilde, que não tem tanto recurso, mas tem a presença de Cristo, aí o Senhor Deus é louvado e nós não temos que ficar entristecidos pelas coisas exteriores. O ponto 2 aqui do tópico de número 3, ele diz, Deus usa Ciro para libertar o povo do cativeiro. Ciro não era filho de Israel, não era servo de Deus, ele era rei da Pérsia, de 550 a 530 a.C. Mas foi levantado pelo Altíssimo para executar seus planos de libertação do povo israelita, que se achava cativo em Babilônia. Ponto 2, parte A. Promessas de Deus a Ciro. Foi tão importante o papel de Ciro que o Senhor chamou, abre aspas, seu ungido, fecha aspas, fazendo-lhe promessas tão grandes que só foram vistas em relação a homens verdadeiramente chamados para realizar seus divinos propósitos. Isaías 45, verso 1 ao 3. Ciro liberta Israel do cativeiro.
ponto 2 do tópico 3, parte B. Logo no início do seu reinado, o rei Ciro ouviu o chamado de Deus para executar a grande missão de libertar Israel, cumprindo as profecias que anunciavam o fim do cativeiro. Jeremias capítulo 25, verso 12, 29, verso 10. No primeiro ano de Ciro, em 538 a.C., ele cumpriu o que Deus colocou em seu coração. Esdras capítulo 1, verso 2 e 3. Parte C, a conclusão do templo. Com a graça de Deus, por meio do rei Ciro, levas de israelitas voltaram a Jerusalém e começaram a reconstruir o templo. Esdras capítulo 4, do 1 ao 5. Em 520 a.C., o templo se encontrava em ruínas. Com as bênçãos de Deus, o segundo templo, ou seja, a segunda casa, foi concluído em 516 a.C. Assim houve um grande avivamento como consequência da intervenção de Deus na história de Israel. Esdras capítulo 6, versículo 16 ao 22. Então veja, sempre o Senhor nosso Deus é merecedor de toda a honra e de toda a glória, porque tudo provém dele, tudo acontece por intermédio dele. O ponto 3, ele diz a necessidade de um avivamento espiritual. A inércia de muitas igrejas só pode ser abalada por meio de um verdadeiro avivamento espiritual. Infelizmente, há uma tendência natural e histórica para o predomínio de uma letargia espiritual no meio do povo de Deus, que outrora foi poderosamente avivado. Assim, presenciamos o crescimento, quer dizer, tudo ao contrário, né? Presenciamos o crescimento da frieza e mornidão espiritual sobre os corações de um povo ou de uma igreja local. Há lugares em que, décadas atrás, o percentual de cristãos e de igrejas era elevado. Nos últimos anos, esse percentual vem caindo. Hoje, o fechamento de igrejas é uma realidade. Olha, nós estamos hoje, dia 30/12/2022. Eu li uma reportagem esta semana que dizia que em 2040, né? 2040, quer dizer, daqui praticamente 17 anos, né? 2040. Em 2040, a população cristã nos Estados Unidos será minoria. Olha para você ver. Estados Unidos, que foi uma nação de grande maioria protestante, cristã, aonde aconteceu muitos avivamentos, os americanos enviaram missionários para muitos países na Terra, e a previsão é que, se tudo continuar como está, em 2040, a população cristã nos Estados Unidos será minoria. E, infelizmente, nós estamos presenciando isso também no nosso Brasil. Infelizmente, nós estamos vendo que a quantidade de conversões, de salvação está diminuindo, a quantidade de pessoas batizadas com o Espírito Santo está diminuindo, as pessoas se convertem, mas não têm aquele desejo de buscar o batismo com o Espírito Santo. Eu me lembro que quando eu me reconciliei, ou quando o Senhor me chamou à reconciliação, o maior objetivo meu era ser batizado com o Espírito Santo. O maior objetivo meu era alcançar o batismo com o Espírito Santo. Eu orava, buscava com tanta intensidade que por vezes eu sonhava falando em outras línguas, sonhava vivendo, né, uma experiência espiritual com o Senhor Jesus Cristo, com o Espírito Santo. E hoje a gente observa que as pessoas, por vezes, aceitam a Jesus Cristo, são discipuladas, são batizadas nas águas, se tornam membros do corpo de Cristo, membros da igreja, mas você não observa este desejo, né? Parece que a gente está vivendo como nós falamos há pouco, como a igreja lá em Éfeso, né? Serve a Cristo, conhece o básico da doutrina da salvação,
mas sequer ouviu falar que há um Espírito Santo. E aí fica aquela igreja minguada, aquela igreja pequena, né? E, na verdade, o Senhor nosso Deus deseja dar poder para a igreja. E somente com o poder, somente com a ação do Espírito Santo é que a igreja cresce, né? A igreja primitiva cresceu e cresceu de forma acelerada, porque os irmãos eram cheios do Espírito Santo e eles sempre estavam buscando se renovar, né? Buscando se reabastecer no Espírito Santo, né? É a conclusão. Quando o povo de Deus se encontrar em uma situação de frieza espiritual, a vontade divina é a de sempre reacender a chama que está se apagando. Eu queria deixar aqui uma referência que está no capítulo 12 do Evangelho segundo escreveu São Mateus, no versículo de número 20, quando diz assim: não esmagará a cana quebrada e não apagará o morão que fumega, até que faça triunfar o juízo. O Senhor Jesus Cristo não tem prazer na derrota do seu povo. O Senhor Jesus Cristo não tem prazer de ver aquele cristão que está meio apagado, apagar-se definitivamente. O Senhor Jesus Cristo é aquele que deseja reacender a chama, reavivar, né? Trazer vida, avivar na verdade, né? Trazer vida, né? Pegar aquela pessoa que espiritualmente está um pouquinho moribunda, está meio morto, como ali a passagem do bom samaritano, né? Trazer para a hospedagem, para o local apropriado e cuidar e sarar e trazer vida novamente para essa pessoa, para esta comunidade. Observe, o amor de Cristo ele é tão profundo que até para com a igreja em Laodiceia, que a gente encontra um relato muito forte, né? Um protesto de Cristo muito forte contra esta igreja, mas até para ela, Jesus diz em Apocalipse capítulo 3, versículo de número 19, eu repreendo e castigo a todos que amo, sê zeloso e arrepende-te, eis que estou à porta e bato, se ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Às vezes a gente usa essa passagem bíblica para falar, né, com as pessoas que não são crentes. Olha, Jesus está batendo na porta do teu coração, quando na verdade Jesus está falando aqui com a sua igreja, com uma igreja que permitiu que o materialismo, que o mundanismo se desenvolvesse de uma tal forma que já não havia mais espaço para Cristo dentro dela. E Cristo é aquele que produz em nós vida e vida com abundância, né? É Ele que nos dá vida e vida com abundância. Se Cristo se afasta, se Cristo é obrigado a se afastar, ora, a nossa vida baseia-se em Cristo. Se Ele se afasta, nós vamos morrendo aos poucos. E se não houver uma preocupação, se não houver uma reação, né? O ser humano morre mesmo espiritualmente, né? Mas Cristo é aquele que quer dar vida. Cristo é aquele que quer, assim como ele fez com Lázaro, fazer com o seu povo. Lázaro estava morto, né? Mas Cristo chegou ali, Lázaro, vem para fora. Lázaro reviveu. Cristo deu vida para Lázaro. Cristo deseja dar vida para a sua igreja. Então aqui a conclusão, né? Ele fala sobre isso, né? Sobre a igreja reacender esta chama. Aí ele diz, se for preciso, ele usará uma crise para isso. Ele fez isso com Israel, fez isso com a igreja ao longo dos séculos e fará se for necessário. Ele usará uma crise para isso. Usará circunstâncias diversas para levar o seu povo ao deserto,
a fim de falar ao seu coração. Oséias 2, capítulo 14. A sua exigência, porém, é que o povo se humilhe, busque a sua face e se converta dos seus maus caminhos, então o avivamento espiritual não tardará. Não tardará. Às vezes o avivamento está mais perto do que aquilo que a gente imagina. Basta a igreja entrar por esse caminho. A receita sempre foi essa. Sempre foi essa. Basta a igreja obedecer à receita dada por Cristo. Oração, humilhação, arrependimento, quebrantamento. E o Senhor Jesus Cristo com certeza fará a sua parte, porque Ele é o maior interessado. Que Deus venha abençoar grandemente o nosso país. Nosso país está passando por um momento difícil, vai enfrentar, a partir de 2023, agora um momento muito delicado, né? Mudança de governo, um governo progressista entrando aí, com várias pautas contrárias ao cristianismo, mas a Igreja de Cristo, ela triunfa e, por vezes, ela floresce em meio aos desertos, em meio às provações. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe para a glória do seu santo nome.